Ei, jovens, sejam bem-vindos ao OC Youth. Estamos aqui de volta com o nosso presbítero e que alegria tê-lo aqui de volta conosco, bem, se recuperando. E, bom, isso é resultado das nossas orações que foram ouvidas pelo Pai. E como eu sou grata por cada um de vocês que se uniram em oração junto comigo para esse momento. E, bom, aqui estamos de volta ao nosso momento tão especial, tão aguardado. Tenho certeza que vocês estavam esperando que a gente voltasse. Então, glória a Deus por isso. E eu te convido nesse momento a você fechar os seus olhos, adorar o Senhor conosco e se derramar na presença do Senhor. Vamos juntos declarar o nosso amor ao Pai e a nossa entrega a Ele. Amém, meus queridos? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para aqueles que nos assistem pela primeira vez, eu sou a Esther Duran e o nosso presbítero é o David Mateucci. E você está na OC Youth, um ministério online para jovens que tem acompanhamento, discipulado, cuidado. E vocês que já são de casa sabem disso. Então, coloca aqui uma mensagem para aqueles que estão chegando agora, jovens. Coloca aqui um bem-vindo. E espero que você se identifique com as mensagens, com a palavra que será pregada hoje. E vamos preparar o nosso espírito para receber essa palavra através desse louvor. Amém? Vamos lá. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar seu coração. Mais que uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu. Ninguém pode expressar o quão digno és. Can pour all I have, it's yours, every single breath. Mais que uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa
és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Sim, Senhor, tu és a essência da verdadeira adoração. Enche-nos de ti, Senhor, para que possamos exalar desse perfume, dessa essência, desse amor, para que até aqueles que estão de fora sejam capazes de reconhecer a diferença em nós, Pai. Queremos sempre te ofertar o nosso melhor, muito mais do que uma canção, porque o Senhor olha além dos olhos, o Senhor olha o coração. Que se encontre em nós, Deus, corações de verdadeiros adoradores. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém. Um bom culto para todos nós. E aí, OC Youth, eu tava sem microfone, mas agora estou aqui. Estamos prontos para essa palavra. E jovens, hoje vai ser muita Bíblia, ok? E vai ser uma palavra mais curta. E eu quero que vocês hoje abram seus corações para poder receber e entender essa mensagem que o Senhor tem para nós. Se você é novo ou nova aqui, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é uma geração de jovens que não estão aqui apenas para cumprir uma tarefa da igreja, um culto de jovens. Não, estamos aqui para nos preparar para ser mensageiros das boas novas de Cristo, para ir e cumprir o grande chamado que o Espírito Santo, que o Senhor, que o nosso Pai tem nos dado de pregar o Evangelho até os confins da terra, de cumprir o ID. E para isso estamos começando esse ano com uma série sobre o começo do Evangelho, o começo da nossa conversão, que é o nascer de novo. Algo que recebemos ao nascer de novo, agora uma nova natureza, e vocês precisam entender sobre essa nova natureza, tanto para poder viver uma vida dedicada ao Senhor. Temos visto tanto Paulo e Pedro usar as palavras perseverar para no último dia serem salvos. Ou seja, nós sabemos que Deus está olhando para toda a nossa vida e no dia final iremos saber se de fato fomos ou não fomos conhecidos por Deus. E é por isso que estamos aqui pregando o verdadeiro Evangelho. Semana passada falamos sobre o nascer de novo e hoje iremos aprender sobre essa nova natureza. Então, sem mais delongas, feche seus olhos e vamos orar para que o Espírito Santo venha nos ensinar e nos conduzir. Pai, muito obrigado por esse dia e por essa palavra. Obrigado por essa oportunidade que temos nesse momento de entender um pouquinho mais do que é a nova natureza, do que significa estar andando com essa nova natureza e de tudo que temos para viver dentro dela. Senhor, muito obrigado. Venha nos conduzir, venha nos ensinar e nos entregamos esse tempo nas tuas mãos. Amém e amém. Então, como nós aprendimos, para nós, de fato, sermos salvos, há um requisito. E precisamos nascer de novo. E agora eu quero ler com vocês 2 Coríntios 5, 14 a 18.
Amém? Então pode abrir sua Bíblia aí. 2 de Coríntios 5, 14 a 18. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam, ele morreu por todos para aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tem coisas que a Bíblia, a gente nem precisa explicar mais. Jesus morreu para quê? Para agora nós vivermos de uma forma nova, diferente, para que nós possamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em adiante, desse novo nascer para frente, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, jovens, eu quero que você veja uma palavrinha aí que faz toda a diferença. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou também pode ser ao inverso. Se alguém é nova criação, então está em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vocês estão entendendo? Paulo aqui está falando sobre o que veio por meio de Deus. E o que foi que veio por meio de Deus? A reconciliação, a restauração do nosso relacionamento com Ele. Porque a nossa antiga natureza era incapaz de manter e viver num relacionamento com o Senhor. Era inclinado ao pecado, mas aqui diz que recebemos algo novo. Algo novo nasceu agora, há uma nova forma de viver. Sim, se alguém está em Cristo, nova criação é. E não faz sentido você ser uma nova criação e viver da mesma forma que sempre. Jesus fala, você reconhecerá eles pelo que é, pelos seus frutos. E eu quero, jovem, que você entenda isso. Você é reconhecido pelos seus frutos. Como que eu sei, Davi, se eu sou e vivo pela nova natureza, se agora eu sou uma nova criação? Avalia seus frutos. Deixa alguém entrar e avaliar, ver os seus frutos e dizer para você, olha, não faz sentido você se chamar uma árvore de maçã se o que você está produzindo são bananas. Em outras palavras, não faz sentido você se chamar nova criação se o que você está produzindo continuamente são os mesmos frutos e os mesmos frutos e as mesmas coisas da sua velha natureza. E aqui diz que Paulo, os apóstolos, aqueles que estavam na terra nessa época, foram reconciliados a Deus. Agora para quê? Para também carregar o ministério de reconciliação. E é por isso que eu estou ensinando isso hoje. Nós fomos reconciliados a Deus. Tem pessoas aqui que hoje estão tendo a oportunidade de fato ser reconciliado com o Senhor. E isso é para o fim de obedecer a Cristo, de estar na presença do Senhor, de viver em santidade. Mas também não é apenas nós que Deus chamou, mas há mais pessoas que nós precisamos reconciliar. Então, quando nós entendemos esse reconciliamento, agora podemos carregar esse ministério. E agora nós vamos ver o que é essa nova natureza. E para você entender o que é a nova natureza, você tem que ver e entender o que é a antiga natureza. Porque a nova natureza é o oposto da antiga natureza. Deseja o oposto que a carne, a antiga natureza deseja.
faz o oposto que a antiga natureza faz. E aqui nós vemos, e eu quero que vocês abram, em Efésios 4, 17 a 32. Eu vou estar lendo aqui. Verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Ele está falando para quem? Antigos gentios. Que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa de quê? Por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Ou seja, pelo fato da natureza antiga ter um coração endurecido, estávamos em ignorância e por isso, nessa ignorância, estávamos separados de vida em Deus. Mas nós sabemos que no nascer de novo, o milagre, algo sobrenatural acontece, onde o sopro de vida vem e toca uma vida morta. Uma vida morta. Nós éramos pessoas vivos, mas mortos. Incapazes de abrir os nossos corações. Incapazes de abrir nossos ouvidos e nossos olhos, pois estávamos mortos. Mas pela graça, a vida entrou e abriu os nossos corações. Nos encheu com entendimento, foi o Evangelho. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus. Essas palavras têm vida. Nós aprendimos a semana passada como que eu nasço de novo pela palavra de Deus. Pelo entendimento, conhecimento de quem Ele é. E aqui diz em verso 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E aí nós vemos que a carne, a antiga forma de viver, ela sempre começa a perder sensibilidade, perder inocência. Uma criança nasce de uma certa forma inocente. A mente de uma criança é inocente. E enquanto essa natureza antiga, essa carne começa a crescer, essa criança começa a se tornar consciente. E começa a procurar e desejar as coisas de depravação. E começamos a perder nossa sensibilidade. Começamos a perder a santidade. Começamos a perder o juízo. Começamos a perder tudo que Deus busca em nós. E a palavra diz em Romanos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Davi, Moisés, Abraão, a Bíblia nos deixa claro que todos eles falharam. Mas isso foi antes da graça, antes de uma nova esperança, antes de poder receber uma nova natureza. E isso podemos aprofundar um pouquinho mais de quando Jesus, a Bíblia diz que ele desceu e pregou para os mortos. Ele pregou e pegou a chave das prisões no inferno e abriu. Podemos entender um pouquinho mais disso depois, mas o que você precisa, a verdade que você precisa entender é que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória do Senhor. E essa é a antiga natureza. Verso 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Sabe que eu amo? Que Paulo e Pedro e os escritores das Escrituras, que de fato é o Espírito Santo que sempre inspira isso, você sempre vai ver que o Senhor nos ensina o que nos fortalece, o que muda nossas vidas, o que nos empodera, o que nos dá coragem, o que nos transforma, o que renova nossa mente, o que nos dá fé, a palavra. E aqui diz, todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E aí começamos a ver que é certo o que o Senhor fala. O povo morre, padece, você diz padece? Padece, deu uma joinha aqui. Padece por quê? Por falta de quê?
conhecimento. Jovens, hoje eu simplesmente queria ler a Bíblia e mostrar para vocês quão claro está em tantas diferentes escrituras, porque o que você tem que entender é que a razão que as pessoas padecem, a razão que as pessoas acham que estão salvos, mas de fato estão enganados, é por falta de conhecimento, é por falta de aprender. É por falta de alimento da palavra, sabe? Eu fazia respostas no Instagram e eu sempre colocava as caixinhas e eu via que todas as perguntas que me faziam, eu acabava dizendo a mesma coisa. Tem que ler mais a Bíblia. Tem que entrar mais nas Escrituras, porque são as Escrituras, a palavra de Deus, que nos dá a vida, pois foi com suas próprias palavras que Deus criou o mundo, criou a vida. Amém? Então por isso nós precisamos, jovens, conhecer as Escrituras. E eu leio de novo o verso 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Olha, muitos pregam uma mentira. Muitos ensinam aquilo que não é verdadeiro. Muitos irão dizer para você que você não tem um papel nessa nova natureza. Que não tem nada o que fazer, que você simplesmente vai ser como uma folha sendo levada pelo vento. E se você cair, bem, como que não vou cair se eu tenho uma antiga natureza? Sim, como que o mundo não vai cair? Como que os gentios não vão cair? Como que os pagãos não vão se perder? Tendo só a antiga natureza. A antiga natureza não tem a capacidade de não pecar. Mas a nova natureza que recebemos, a Bíblia diz que recebemos uma nova natureza na imagem e semelhança de Deus. Pois Deus fez o homem na sua imagem e semelhança. Só que o pecado entrou, corrompeu o homem e o impregnou com o pecado, como vimos em Adão. Um homem pecou e esse pecado veio e condenou o mundo inteiro. Mas por causa da morte de um homem, da vida de um homem, Jesus Cristo, que viveu em santidade, agora recebemos a natureza de Cristo. Então de Adão nós recebemos uma natureza de pecado. Mas de Cristo, agora recebemos uma natureza igual à natureza dele quando ele andou na terra. Jesus andou na terra e ele morreu e pela sua morte agora temos nova vida, nascemos de novo. E agora nascemos da sua semente, nascemos da sua linhagem como uma descendência santa para o Senhor. Mas nessa nova natureza, nesse nascer de novo, temos um papel. Pois Paulo está falando claramente aqui, olha, não vivam como os gentios, pois vocês receberam algo novo. E aqui é onde você vê o teu papel na nova natureza. Olha o que ele diz em verso 22. 21, vamos ler de novo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Olha o que ele diz em verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. No inglês diz que vocês foram ensinados a se desvestir, não sei como se diria, a tirar tipo a roupa, né, do antigo homem, do velho homem. E aqui diz que nós fomos ensinados de acordo com essa antiga maneira que temos que nos despir. É um trabalho, uma obra que nós precisamos fazer capacitados por Jesus. Porque agora, se você de fato nasceu de novo e você de fato tem fé que Deus te deu uma nova natureza, essa nova natureza, ela é capaz agora de resistir ao pecado.
Ela é capaz de dizer não à tentação e procurar a Deus que coloca um escape para toda tentação. E se continuamos aqui em verso 23, diz: a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Então você precisa tirar o antigo homem, matar o antigo homem e revestir-se agora, todos os dias, com essa nova armadura, com a nova forma de viver, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Olha aqui, criado um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da quê? Provenientes da verdade, da palavra. Vocês veem que é a palavra. Que quando nós aprendemos pela graça do Senhor, gente, o fato de nós termos uma Bíblia acessível nas nossas mãos, isso é graça do Senhor. Está aberta para todos. E aqueles que vão, aprendem e se entregam, são transformados. E provente a palavra, a verdade, você consegue se revestir todos os dias desse novo homem. 25. Portanto, cada um de vocês deve, olha aqui, palavra forte, cada um de vocês deve. Vocês que estão debaixo da graça, vocês que receberam uma nova natureza de parte do Senhor, vocês devem. Por que devem? Porque o único que faz sentido. Se você recebeu essa nova natureza, se você nasceu de novo, se você agora é uma árvore de maçã, a expectativa, a esperança, o que é esperado e o que você deve fazer como uma árvore de maçã é que produzir maçãs, produzir boas obras e bons frutos. E ele diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaciguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for fútil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Olha, a graça vem de quê? De ouvir, glória a Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Jovem, eu falo muito para os meus discípulos quando isso acontece. Tem certas coisas que eu não preparo, mas eu vejo, eu leio, e durante as ministrações, o Espírito Santo começa a ministrar ao meu coração. E olha o que diz aqui: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não habitava na antiga natureza. O Espírito Santo veio a habitar em nós quando recebemos uma nova natureza. Uma nova natureza santa, agradável, de bom agrado para o Senhor, agrado para o Senhor. E aqui Paulo está dizendo para homens nascidos de novos. Quantos pastores esquecem ou não querem falar isso para suas congregações, para vocês, porque muitos não querem ouvir essas palavras. Mas você tem um papel em manter-se santo, em abandonar as suas mentiras, a imoralidade, em viver de acordo com a nova natureza. E o seu papel é não entristecer o Espírito Santo que agora, se você de fato nasceu de novo, vive em ti, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Se Paulo está falando, não entristece o Espírito Santo, é porque é possível e porque muitos o fazem. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ou seja, aqui nós vemos, e eu quero mostrar para vocês a reflexão disso em Colossenses 3, 1 a 8. Olha o que diz. Portanto, Colossenses 3, 1 a 8. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Jovem, procure não as coisas desse mundo. Não procure as bebidas, as drogas, as festas. Não procure a imoralidade. Não procure os relacionamentos desse mundo. Não procure as piadas desse mundo. Não procure as músicas desse mundo. Procure o que é? Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha, eu estou vendo isso agora. Olha o que diz aqui. Quando nós voltamos para Efésios 4, diz que os pagãos, os gentios estavam escondidos, se escondiam do Senhor. E aqui nós vemos em Colossenses 3, 1 a 8, que diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está aqui, não escondida de Deus, mas escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, glória a Deus, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas, jovens, eu termino com essas palavras. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As coisas vocês praticaram no passado, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Jovens, é bem simples. Nós recebemos uma nova natureza. E se de fato a recebemos, há uma nova forma de viver. E a minha pergunta para você é: você está vivendo de uma nova forma? Você está vivendo em obediência? Porque aqueles que estão em desobediência, é por causa deles e dessas coisas que a ira de Deus vem sobre eles. Jovens, é tão necessário vocês entenderem essas palavras. E a semana que vem vamos estar lendo Romanos 6, 7 e 8 para nós entender mais sobre essa luta, porque há uma luta entre a antiga e a nova natureza. Se você recebeu a nova natureza, você agora tem a capacidade de resistir ao pecado, mas você ainda luta contra uma carne que é incapaz. Então, como que conciliamos isso? Como que vivemos dessa forma? Bem, está escrito. E hoje eu simplesmente queria deixar claro para vocês que já está tudo aqui. Eu não fiz muito hoje. Eu apenas li a palavra. Sabe por quê? Porque pela palavra que vem a graça, que vem a fé, que vem a transformação, a nova natureza. Então, às vezes, basta fazer o que muitos não fazem. O que muitos líderes, o que muitos pastores, o que muitos evangélicos não fazem. É ler a palavra. Porque se você de fato lesse por si mesmo, você veria as verdades. E muitos querem esconder essas verdades de você. Mas aqui, nós não fazemos isso. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite e por essas palavras. Eu peço que você venha selar esse momento com teu Espírito. E que essas pessoas hoje, pela sua palavra, possam receber a tua graça. Alguns nesse lugar hoje estão nascendo de novo e recebendo uma nova natureza, Pai.
eu te agradeço, eu te louvo e eu peço simplesmente que essas pessoas aqui possam abrir os seus olhos pela tua graça e ver as tuas verdades. Pois se eles vierem as tuas verdades, eles serão transformados. Senhor, muito obrigado. Em teu santo nome que eu oro. Amém e amém. Olha, jovem, se você ouviu essas palavras e você diz, caramba, eu preciso mais. Eu preciso aprender mais. Agora eu preciso ser transformado e eu preciso de uma verdadeira liderança, discipulado, independente da sua igreja, sua igreja e denominação. Não importa onde você estiver nesse país, nós temos um acompanhamento para você, para discipular sua vida. Não importa se você está numa outra igreja, denominação, temos um acompanhamento para você fazer isso aqui nesse QR Code. Faça seu cadastro aqui, vamos ler, vamos te conhecer, vamos te ligar, vamos falar contigo e te inserir no acompanhamento para você produzir aquilo que a nova natureza produz. Porque você precisa aprender mais. A Bíblia diz em 1 de Pedro que bebês espirituais devem desejar leite espiritual. Então deixo vocês com essas palavras. Nos vemos no podcast do Gringo. E eu abençoe vocês com esse ensinamento. No nome de Jesus. Nos vemos. Falou!